adoração exterior. Questão 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Aqui merece uma grande reflexão por alguns segundos de silêncio para a gente pensar. A todo instante, Deus tem um olhar sobre nós. A gente sempre explica aquela questão da caixa eletrônica com ligação com o computador central. É mais ou menos dessa forma que Deus está sempre nos vendo a todos. E Ele sustenta tudo que existe no universo. É uma tamanha força que nós não compreendemos. É uma tamanha força que nem imaginamos. E tudo mantido em uma ordem, em estabilidade, para sustentação da vida. E a tudo Deus olha, a tudo Deus vê. E nós, como seus filhos, devemos procurar agir da melhor forma possível para que o Pai amoroso sempre nos veja fazendo boas ações. A adoração sustenta a voz divina dentro de nós. Letra A. Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. A forma da gente fazer as nossas adorações tem que ter um ponto interno de entendimento, um ponto interno de respeito próprio e de amor próprio. Mas, acima de tudo, ter um amor a Deus. E não somos nós que vamos medir o ato dessa ou daquela pessoa. A gente vê lá no Oriente as pessoas amarrando correntes presas na pele para rebocar um peso bastante grande. E eles vão naquelas procissões arrastando aquele peso, com aquelas correntes presas na própria pele das costas, do braço, de algum lugar. Outros vão colocando arames atravessados na boca, na língua, e vão fazer toda aquela procissão pagando uma penitência. Nós não temos o direito de julgá-los. Pelo contrário, a gente olha a coragem que ele teve de se automutilar em louvor a Deus, em louvor à divindade. É o olhar diferenciado que nós temos que olhar. Nós faríamos isso? Não. Então nós vamos procurar adorar a Deus, respeitar a Deus com outras ações, que também gostaríamos de ser respeitada. Por isso, vamos respeitar aqueles que ajam de formas exóticas, fora dos padrões comuns do nosso entendimento, vamos respeitá-los. E até porque eles merecem nossa admiração, que ter a coragem de se amarrar todo de arame e arrastar aquele peso, não é para qualquer um. É uma forma que eles estão fazendo para treinarem a sua mente para um dia fazerem uma adoração puramente espiritual. Mas no momento, eles ainda precisam daquela fase, precisam daquelas situações e estão dentro daquela cultura, não é à toa. Por isso, vamos olhar para dentro de nós. De que forma nós estamos verdadeiramente adorando a Deus? De que forma nós estamos verdadeiramente adorando o Senhor? E uma das melhores formas que a gente tem para adorar a Deus é as atitudes que a gente tem no dia a dia para com o nosso semelhante. Então nós temos que aprender a tratar o nosso semelhante com carinho, com respeito, com amor, com compreensão, para a gente realmente mostrar para esse Pai que zela por nós com tanto amor, que nós verdadeiramente o amamos também. Essa é a melhor forma. É lógico que as orações nos fortalecem e nos conectam com o mais alto, mas nós nunca podemos esquecer do nosso exemplo. E conforme ele colocou na questão anterior, um exemplo verdadeiro, que venha realmente do coração. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira?
Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, quem que Deus vai preferir? Aqueles que procuram fazer o bem e evitar o mal. É uma forma de honrar a Deus com o do fundo do coração. Agora, fazermos cerimoniais externos sem olharmos a forma que estamos agindo, a forma que as atitudes que nós estamos tomando internamente, aí as coisas se complicam. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Então, todos nós temos que procurar entender que somos todos irmãos perante Deus. E todos nós temos que observar que a gente tem que aprender a observar as leis de Deus. E não ser independente da forma com que a gente vai exprimir essa lei divina, independente da forma com que nós vamos nos exprimir uns para os outros, mas nós temos que procurar fazer da melhor forma possível, seguindo os ensinamentos de Deus, seguindo os ensinamentos que Jesus deixou para nós, procurando nos aprimorar e nos aperfeiçoar. É uma responsabilidade que nós carregamos conosco, é uma responsabilidade que todos nós temos. Procurar fazer o melhor possível, procurar estabelecer um padrão de melhoria íntima, de fortalecimento íntimo, que nos eleve ao Pai. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Adorar a Deus, mas manter preconceito de casta, de raça, de religião, não estamos adorando a Deus. Adorar a Deus é saber que eu tenho o meu ponto particular de adorar a Deus, de respeitar a Deus, e entender que o outro tem o seu momento particular de adorar a Deus. O que nós temos que procurar fazer e observar é como nós agimos uns com relação aos outros. Deve ser de uma forma respeitosa, cordial, amiga, para que todos nós sejamos bons e estejamos bem. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E aqui tem vários aspectos a nós observarmos. Muitos de nós dissemos e professamos adorar o Cristo, adorar a Deus, adorar a divindade. Mas muitas das vezes somos duros e implacáveis com os outros, ambiciosos e invejosos com o mundo. É necessário que comecemos então a desenvolver em nós um sentimento de amor, um sentimento de gratidão a Deus, fazendo-nos melhores, fazendo-nos mais espiritualizados no sentido mais amplo da palavra espiritualizado. Por isso, temos que tirar dos nossos corações a arrogância, a inveja e essas tendências que nós temos de tomar algumas atitudes que não são muito compatíveis com o Evangelho, mas fazem parte de hábitos enraizados em nossos corações. E a nossa consciência grava tudo e a espiritualidade superior estará observando essas nossas atitudes, essas nossas ações, e nós então estaremos tomando atitudes e ações, embora conhecendo a lei, de forma contrária à lei. Aí nós não estamos sendo filhos de Deus dessa forma. Para sermos filhos de Deus, nós temos que procurar ter amor a Deus, desenvolver os bons sentimentos para com Deus e agir no sentido de nos aperfeiçoar e de nos melhorarmos. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis com razão. E aí ele está mostrando para nós o quê? Passou uma pessoa cega e nos derrubou, ou trombou em nós.
a gente deve um pedido de desculpa àquela pessoa cega, porque ele não enxerga, nós estávamos no meio do caminho, atrapalhando a passagem daquela pessoa. Então temos que estar atento ao movimento que está ao nosso redor. Agora, se vem uma pessoa toda afetada e vem tromba em nós, a gente reclama, a gente vai tomar algumas atitudes e vai pensar, poxa, por que esse tipo de atitude? Então nós temos que prestar muita atenção e também prestarmos atenção, vem uma pessoa correndo para entrar no ônibus. Aí a pessoa fica parada na calçada. O outro está desesperado para pegar aquele ônibus ali porque não pode chegar atrasado. Custa dar um passinho atrás, aí a pessoa fica esperando que o outro pare, peça licença, olha de cima a baixo para ver se a pessoa está com a roupa bonita, para depois sair, o ônibus já saiu. Então, vamos olhar para as situações e para as urgências das situações. Certo? O outro está vindo correndo, seja por qual motivo for, eu estou no meio do caminho, deixa eu sair. Cada um tem a sua urgência, tem as suas necessidades, assim, a mesma coisa no trânsito, em todo momento. Nós temos que estar sempre prestando atenção em como estamos lidando com aqueles fatos, com aquelas situações. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque cavaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não cheguem os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Se vamos fazer um cântico a Deus, se vamos fazer um louvor a Deus, se ele sai com os melhores sentimentos nossos, chega até Deus. Se não sai com os nossos melhores sentimentos, ficam perdidos em torno de nós. Precisamos assim, então, nos melhorarmos, nos enquadrarmos em uma condição melhor, em um mundo melhor. Questão 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. A intenção. Vamos prestar atenção qual a sua intenção está ali naquela situação. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Olha que interessante a resposta da espiritualidade. Você está participando daquele cerimonial, está indo naquele culto para agradar a sociedade em que você vive, respeitando. É muito melhor do que aquele que não vai e fica ridicularizando. Foi? Tudo bem, vai, procura olhar como que está a situação, o que está acontecendo ali, faça o devido comentário se for necessário, mas respeitosamente. Agir de forma respeitosa. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. E aqui vem uma parte delicada, porque todos nós vamos conversando, tomando nossas posturas, nossas ações, e fingir humildade, fingir que está gostando daquela situação, mas por dentro está tomando atitudes desprezíveis. Ou então vai participar daquele culto, daquele fato, daquele evento, com a ambição de conseguir algo mais, de conseguir algo muito maior. Cada um tem o seu momento, tem as suas posições, e todos nós temos o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de tomarmos a atitude mais condizente com o nosso patamar evolutivo, com a nossa necessidade de nos aprimorar e de nos aperfeiçoar. Questão 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele.
Se nós nos unirmos em sentimentos, se nós nos unirmos em ideais de amor, todos com aquele mesmo ideal, com aquele mesmo sentimento, e orarmos com louvor a Deus, tem mais força do que um orando sozinho. Mas se cada um quer para si, cada um pensa segundo o que bem interessa, aquele sentimento vai mesclado com todas aquelas, vamos chamar de larvas psíquicas mentais, e as orações de uns vão ser usadas para queimar as larvas psíquicas do outros. E nós vamos ter pouca força para atingirmos o Altíssimo. Ao passo que um fazendo as orações de bom sentimento, um fazendo as orações com bons ideais de amor, ele começa então a canalizar essa energia para aquele foco, para aquele objetivo. E aí que vai se tornar mais forte a oração de um com verdadeiro sentimento, com verdadeiro amor, do que muitos, cada um pensando por si mesmo. Observemos assim a forma com que vamos adorar a Deus, a forma com que vamos sintonizar com as forças do bem. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo e envolvendo para que tenhamos força de sintonizarmos com as forças do bem e de procurarmos construir as forças do bem em nossas vidas e em nosso dia a dia.